oitavo ano, iremos então dar início à correção das atividades correspondentes à raiz quadrada, né, e raiz cúbica, pelo método de decomposição em fatores primos. Relembrando que fatores primos, né, números primos, são aqueles que são divisíveis por um e por ele mesmo, tá? Então, ele só possui 2 divisores. Então, dando continuidade aí, vamos à atividade da página 132, número 1. Onde diz o seguinte: determine o valor de cada raiz decompondo ou radicando em fatores primos. Então, a gente vai fazer a decomposição de 2.916. Decompondo 2.916, o que a gente vai ter? 2.916 dá por 2, que vai dar 1.458, que dá por 2, que vai dar 729, que dá por 3, que vai dar 243, que dá por 3, que vai dar 81, que dá por 3, vai dar 27, que dá por 3, vai dar 9, que dá por 3, que vai dar 3, que dá por 3 e dá 1. Bom, como se trata de uma raiz, né? Então, assim, por se tratar de raiz quadrada, né, a letra A, nós iremos agrupar de 2 em 2, tá? Então, ficaria 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Por quê? Porque quando a gente eleva um número ao quadrado, a gente consegue, né, tirar ele, então, do radical, tá, gente? Então, vamos ver como que ficaria, né, essa situação aí. A seguinte situação da letra A. Então, agrupando de 2 em 2, nós teríamos 2 ao quadrado, 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Retirando, então, né, todos estes valores do radical, o que ficaria? 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, como que ficaria isso? 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54, tá bom? Então, é desta maneira que a gente calcula aí, por decomposição. Vamos, então, na letra B, tá? O que a gente tem na letra B? 3.375. A gente vai fatorar, então, este valor. 3.375 dá por 3, que vai dar 1.125, que dá por 3, que vai dar 375, que dá por 3, que vai dar 125. 125 dá por 5, que vai dar 25, que dá por 5, que dá 5, que vai dar por 5, que dá 1. Portanto, gente, agora, por se tratar de uma raiz cúbica, nós iremos agrupar de 3 em 3, ficando que 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, tá? Como nós elevamos ao cubo, tanto 3 quanto 5, agora a gente consegue tirar do radical, ficando apenas o que? 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Vamos, então, para a letra C. Na letra C, a gente tem raiz cúbica de 1.728. Fatorando, então, né, ou decompondo em fatores primos, o que a gente vai ter? 1.728 dá por 2, que vai dar 864, que dá por 2, que vai dar 432, que dá por 2, que vai dar 216, que dá por 2, que vai dar 108, que dá por 2, que vai dar 54, que dá por 2, que vai dar 27, que dá por 3, que vai dar 9, que dá por 3, que vai dar 3, que vai dar por 3, que vai dar 1. Porém, como nós estamos trabalhando com raiz cúbica agora, nós iremos agrupar de 3 em 3. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo, não é isso? Vezes 3 elevado ao cubo. Então, agora a gente consegue, né, tirar. Tirou, então ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, tá bom? Vamos ao próximo, letra D. Na letra D, a gente tem 4.096. 4.096, como que a gente vai fazer? Nós iremos, então, decompor em fatores primos. Decomposto, então, o que ficou? Em se tratando de raiz cúbica,
tá? Eu não vou ficar repetindo a fatoração, ela já está exposta aqui, tá? Então, a gente vai agrupar de 3 em 3 por se tratar de uma raiz cúbica. Então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3. Então, a gente vai ter 2 elevado ao cubo vezes, ó, 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo vezes, ó, 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Que então, a gente retirando do radical, ficará 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, tá bom? Letra E, mesmo procedimento. Fizemos então a fatoração, lembrando que por se tratar de uma raiz quadrada, nós iremos agrupar agora de 2 em 2. Então, nós teremos 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Né? Retirando do radical, né? Nós teremos 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3, 9 vezes 7, 63, ok? E por último, a letra F, né? Feita a fatoração ou decomposição em fator primo, o que nós temos? Por se tratar de raiz quadrada, nós iremos agrupar de 2 em 2, né? Então, a gente tem aqui agora 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, retirando do radical, teremos 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105, ok? Número 2. Quais dos radicandos a seguir são números quadrados perfeitos? O que quer dizer quadrado perfeito? Que a minha raiz, né, vai ser um resultado exato, tá? Poderíamos fazer pelo método anterior, né, por decomposição em fator primo, ou poderíamos fazer como estávamos fazendo nos exercícios passados, ok? Então, neste caso aqui, os radicandos a seguir, que são quadrados perfeitos, ou seja, nos quais apresentam raízes perfeitas, seria letra B e letra C. Por que a letra A não é? Vamos lá. Raiz quadrada de 200, gente, vai dar 14,14 aproximadamente, tá? Porque ela não é uma raiz exata. Então, ela vai dar 14,14. Portanto, né? Ele não é um quadrado perfeito, uma vez que não apresenta uma raiz exata, tá bom? Mesma coisa para o 16.000, ok? 16.000, raiz quadrada dele, então, vai ser igual a 126,49, aproximadamente. Então, também não é uma raiz exata. Então, a gente não chama de quadrado perfeito, ok? Vamos para o próximo, então. Bom, vamos à continuação aí no exercício número 3, né? Bem como o 4 também, que utilização de calculadora, né? Então, assim, vocês iriam chegar no resultado aproximado, né? De casa decimal para cada raiz aí. Então, se a gente já falou de resultado aproximado, logo vocês já sabem que não são raízes exatas, não são quadrados perfeitos, tá? Então, letra A, raiz quadrada de 52 dá aproximadamente 7,2, tá? Raiz quadrada de 40 dá aproximadamente 6,3. Raiz quadrada de 12 dá aproximadamente 3,5 e raiz quadrada de 71 dá aproximadamente 8,4, ok? Outro método também sem calculadora era só ir, né, sobrepondo os 7 com os decimais, né? 7,1, 7,2 ou 7,3, elevando esses números ao quadrado para ver qual mais se aproximava ali daquela raiz quadrada, ok? Letra E, raiz quadrada de 67, 8,2.
Raiz quadrada de 32, 5,7. Veja como calcular a raiz... Número 4, tá, gente? Veja como calcular a raiz quadrada aproximada de 31 até os milésimos usando a calculadora comum. Registre o número 31 e digite a tecla da raiz para obter o resultado. Então, a gente primeiramente, iria colocar, o número 31 na calculadora, tá? Vocês iriam na calculadora colocar o número 31 e em seguida apertar a tecla correspondente à raiz, tá? O que vocês iriam encontrar? Este resultado aqui, que se encontra neste retângulozinho aqui, tá? Que seria 5,567764,3, tá? Por quê? Porque olha o que falou, até os milésimos, tá? Note que o quarto número após a vírgula é maior que 5. Então, quarto número após a vírgula. Então, a gente tem, 56, 77. Então, o 7 aqui é maior que 5. Por isso, aproximamos para 5,568. Portanto, a gente diz que raiz de 31 é aproximadamente 5,568. Então, usando, esta base, nós iríamos encontrar com a calculadora as demais raízes aproximadas ali, tá? Então, vamos lá, gente. Se eu digitar na calculadora, o número 26 e em seguida apertar a tecla de raiz, o que eu vou obter? 5,099, ok? Letra B, Todas elas eram para vocês utilizarem a calculadora. Então, vocês chegariam exatamente a esses valores encontrados aqui, tá? Então, eu não vou ficar fazendo um por um, não. E nem comentando. Porque como era para utilizar a calculadora, vocês chegariam a esses exatos resultados aqui, tá? Número 5. Com o símbolo de menor, escreva os números do quadro em ordem crescente. Então, nós iríamos escrever em ordem crescente esses números aqui. Raiz quadrada de 52, 7,68, 7,679. Raiz quadrada de 65, 7,2 e raiz quadrada de 53. Bom, note que no exercício anterior, aliás, no número 3, a gente achou a raiz quadrada de 52, tá? Também, naquele exercício, vocês perceberam o quê? Que a gente foi fazendo por aproximação, colocando os casos decimais, tá? Para poder encontrar, então, a raiz. Então, a gente tem que raiz quadrada de 52 é aproximadamente 7,2. Portanto, 7,2 é menor, do que o quê? Raiz quadrada de 52. Vamos lá. Por que, gente? Que a gente vai colocar, então, que 7,2 é menor do que raiz quadrada de 52. Porque se a gente for tirar a raiz quadrada de 52, na verdade, essa raiz vai ser 7,21 e assim por diante, porque ela vai dar uma dízima, tá? Então, 7,2 vai ser menor do que raiz quadrada de 52. Que vai ser menor do que raiz quadrada de 53. Quanto que é a raiz quadrada de 53? Raiz quadrada de 53 é 7,28. Então, também forma uma dízima, tá? Então, portanto, raiz de 52 vai ser menor do que raiz de 53. Como essa dízima formada pela raiz de 53 corresponde a aproximadamente 7,28, então a gente diz que raiz de 53 é menor do que 7,679, ok? Que é menor do que 6,68. Observem a segunda casa aqui, A segunda casa aqui é 8, depois da vírgula. A segunda casa do número anterior, depois da vírgula, é 7. Portanto, 7 é menor que 8, ok? Raiz quadrada, então, de 65 corresponde a aproximadamente 8,06. Portanto, 8,06 é maior
do que 7,68, tá bom? Vamos então ao número 6. Se os blocos ao lado têm o mesmo volume, qual deve ser a medida da aresta do bloco em formato de um cubo? Então vamos lá, eles possuem o mesmo volume. O que quer dizer isto? Tá? Então vamos lá. A gente vai calcular então o primeiro cubo aqui, né? Então o volume dele vai ser 27 vezes 18 vezes 12, ok? Feito isso, 27 vezes 18 vezes 12, a gente vai ter que ver, o resultado vai ser igual a 5.832. 5.832, a gente vai tirar a raiz cúbica aqui, então, para encontrar quanto que vai valer a aresta daquele outro cubo ali, tá? Uma vez que aquele outro cubo ali, ó, ele vai representar as arestas iguais, tá? Então, a gente retirou a raiz cúbica, o que a gente vai ter? A raiz cúbica de 5.832, né? Notem que aqui, ó, foi feito pelo processo de decomposição, tá? Que foi o processo que a gente fez anteriormente nos exercícios. Então, retiramos a raiz, encontramos, então, que a raiz cúbica foi 18, né? Logo, a medida da aresta de cada aresta desse cubo aqui vai corresponder a 18 centímetros. Número 7. Por tentativa. Então, olha só. As primeiras atividades que nós fizemos sobre raiz quadrada, nós fizemos por tentativa, tá? As demais nós fizemos por decomposição, né? Em fatores primos. Então, por tentativa, é possível determinar a raiz quadrada de um número. Por exemplo, a raiz quadrada de 5 pode-se fazer como? 2 elevado a 1. Porque 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 é igual a 4,41. Então, neste caso, gente, notem que assim, o 5 ele não é um quadrado perfeito. Então, essa raiz ela não vai ser exata, tá? Este exercício também é semelhante ao da página anterior, né? Então, onde a gente vai fazendo por tentativa. Note também que, ó, 2,2 elevado ao quadrado vai dar 4,84. 2,3 elevado ao quadrado vai dar 5,29. 5,29 vai ultrapassar, né, essa raiz de 5. Então, a gente vai dizer que essa raiz aqui vai ser 2,2, que é o número mais aproximado aqui, tá? Da raiz de 5. Portanto, 2,2 é a melhor aproximação de raiz de 5 com uma casa decimal. De maneira semelhante, determine. Então, de maneira semelhante, né, por tentativa, nós iremos fazer cada uma das raízes aqui, ok? Então, ó, note aqui que 2,7 elevado ao quadrado corresponde a 7,29. 2,9 elevado ao quadrado corresponde a 8,41. Então, o que mais se aproxima, ó, é 2,8, que corresponde a 7,84. Então, é este o valor que nós colocaremos aqui como raiz quadrada aproximada de 8, tá bom? E assim por diante, nós faremos as outras letras, B, C, D, E, F, tá? Então, raiz aproximada aqui de B será 4,1. Raiz aproximada aqui de C será 4,6. Raiz aproximada de D, 5,9. De E, 8,7. De F, 9,5, tá bom? Vamos então ao número 8. Calcule o valor das expressões, tá? Então, como que a gente calcula o valor das expressões? Em primeiro lugar, né, a gente vai fazer aqui, ó, 1/2 elevado a menos 4, menos raiz cúbica de 64, mais 17, né, ao elevado a zero. Bom, primeiramente, vamos lembrar. Para eu transformar essa potência negativa em positiva, né, eu vou inverter aqui. Então, vai ficar 2 elevado, né, a quarta, menos raiz cúbica de 64, que é igual a 4, mais, olha, 17 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, o que eu vou ter? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, tá? Então, eu tenho aqui que
2 elevado à quarta vai ser igual a 16 menos 4. 16 menos 4 é igual a 12, mais 1, que é igual a 13, ok? Então, desta maneira, eu calculo essa expressão. É preciso que vocês relembrem sobre as propriedades de potenciação estudadas no capítulo anterior, tá? Então, vamos à letra B. Na letra B, a gente tem, ó, potência de potência aí, né? Então, quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica, né? 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai ter 2 elevado a 6 vezes 2. Tirando aqui da raiz, o que a gente vai ter? Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente vai ter 5 sobre 2 menos 1, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter 64, né? Vezes 2, menos 5 meios, menos 1. Gente, olha, como a gente tem o 2 aqui agora, né? Pra gente resolver isso aqui, nós teremos que fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, o mínimo de 2 e 1 vai ser 2, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? 2 dividido por 1 vai ser quanto? Vai ser 2. 2 vezes 64, então, 128. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 5, 5. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai ter 256 menos 5 meios menos 2, tá? Como que vai ficar isso agora? 256 menos 5 vai dar 251. Menos 2, 249 sobre 2, ok? Então, só reforçando, é necessário que vocês se recordem sobre as propriedades de potenciação, tá? Para que vocês consigam resolver essas expressões. Então, vamos lá, letra C. Então, vamos lá, para calcular a letra C, a gente tem 3 elevado a 7. 3 elevado a 7 vai ser igual a 2.187 dividido por... Observe aqui que a gente tem uma potência negativa, né? Um expoente negativo. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente tem que inverter aqui, então, para que esse expoente fique positivo. Portanto, a gente vai ter 3 elevado à quarta, né? Ao expoente 4. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, a gente vai ter 2.187 dividido por 81, tá? Mais, qual que é a raiz quadrada de 0,16? A raiz quadrada de 0,16 é 0,4 menos 25, ok? Então, a gente vai ter, relembrando, tá? Recapitulando, 2.187 dividido por 81, tá? Mais 0,4 menos 25. Então, 2.187 dividido por 81 é igual a 27. Mais 0,4 vai ser 27,4 menos 25, tá? Então, 27,4 menos 25 é igual a 2,4, ok? Vamos, então, para a letra D. Então, na letra D, o que a gente tem? Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, 16 vezes 9 vai ser igual a 144, menos 0,2 elevado ao cubo. 0,2 elevado ao cubo vai ser 0,008. Portanto, o que eu vou ter? 3 mais 144, ok? Então, ó, 3 mais 144, né? Menos 0,008. Então, isso vai ser igual a 146,992, tá bom? Número 9. Determine a raiz quadrada aproximada dos números até a casa decimal indicada, tá? Então, no caso aqui, do primeiro quadrinho até a casa dos décimos, depois até a casa dos centésimos e até a casa dos milésimos, tá?
Então, raiz quadrada de 65. A gente pode usar o método por tentativa, tá? A gente faz 8,1, né? 8,2, até encontrar aquele mais aproximado. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 65 vai ser 8,1. Raiz quadrada de 140 vai ser 11,8. De 34, 5,8. Porque a gente está respeitando somente a casa, acrescentando somente a casa dos décimos, tá? E agora a gente vai, então, para a casa dos centésimos. Então, duas casas depois da vírgula. Raiz quadrada de 51 vai ser 7,14. De 83, 9,11. De 11, 3,32. Agora, pegando a casa dos milésimos. Então, são 3 casas depois da vírgula. Raiz quadrada de 2, 1,414. Raiz quadrada de 17, 4,123. E raiz quadrada de 52, 7,211. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido até aí, tá? Então, é isso. Para finalizar, então, vamos para a página 135, os últimos exercícios aí, então, sobre raiz, tá? Sem efetuar cálculos por escrito, marque com X o valor que mais se aproxima da raiz indicada em cada item. Então, na letra A, seria, né, 9,2, tá? Por quê, gente? Olha, sem fazer cálculo. Então, vamos pensar comigo aqui. 9 vezes 9 é quanto? É 81, certo? Então, 9 vezes 9 é 81. Não precisaria a gente fazer conta para a gente chegar a este raciocínio. Eu só estou fazendo para que vocês, né, tenham noção do que foi feito aí. Sendo que 9 vezes 9 é 81 e 8 vezes 8 é igual a 64, então eu posso descartar todos eles que são com 8, tá? Então, 8,8 não pode ser, nem 8,5 não pode ser, porque, né, o 9, que é 81, está mais próximo ali, tá? Logo, 9,9 está mais próximo de 10, né? E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, logo, só poderia ser 9,2. Letra B teria que ser 7,1, seguindo o mesmo raciocínio, tá, gente? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Letra C, 1,7. Letra D, 4,8. Letra E, 4,2. E letra F, 8,3. Então, não era necessário fazer conta, era apenas a gente raciocinar. Uma vez que a gente sabe que 8 vezes 8 é 64 e 9 vezes 9 é igual a 81, tá bom? Como a gente fez no exemplo da letra A. Então, é só usar a mesma linha de raciocínio. Agora, usando uma calculadora, verifique se suas estimativas estavam corretas. Então, era só usar a calculadora para ver qual aproximação ali, né, vocês encontraram, se aquele raciocínio de vocês estavam corretos, tá bom? Número 11. Qual o valor indicado no quadro mais se aproxima de raiz de 29? Então, qual que mais se aproxima aqui de raiz de 29 dentro deste quadrinho aqui, né, desse exercício? O que mais se aproxima de raiz de 29 aqui dentro do quadro seria 5,4. Uma vez que a gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25, tá? Então, é só a gente usar esse raciocínio. O que mais se aproxima de 47, raiz quadrada de 57, 6,9. O que mais se aproxima de raiz quadrada? Porque, né, mais próximo ali seria, né, o 6,9. Uma vez que a gente sabe que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, 7 já ultrapassaria, tá, gente? Então, é só a gente ir usando essa linha de raciocínio. 78 seria 8,8, tá? Número 12. Assinale com X a ficha que representa o valor aproximado da raiz de 35. Depois, com o auxílio de uma calculadora, verifique se sua resposta está correta. Então, a ficha que mais se aproxima ali seria 5,92, tá bom? Porque a gente sabe que 6 vezes 6 é igual a 36. Mas a gente não quer raiz de 36, a gente quer raiz de 35. Então, é só vocês utilizarem a calculadora para verificar se o raciocínio está correto.
Bom, por enquanto é isso, né? Fizemos então a correção das atividades correspondente à raiz quadrada, à raiz cúbica, pelos métodos de tentativa e pelo método de fatoração. Então, por enquanto é isso. Na próxima semana eu irei lançar a correção das folhinhas, da folhinha, né? Que foi deixado para vocês com essas atividades também. Não vou lançar agora para não ficar muita coisa para essa semana, mas na próxima semana a gente lança então a correção da folhinha e um novo conteúdo. Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estou à disposição para os esclarecimentos, tá? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Crescendo da menor maneira para vocês, tá bom?